Olá, alunos do nono ano. Vamos para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Renata e estou novamente aqui para mais uma aula de matemática do PET 3. Hoje nós vamos dar início à semana 4 e hoje nós vamos falar sobre ângulos. Eu vou falar que a gente vai falar sobre ângulos porque ângulos vocês já conhecem. Muita coisa que eu vou falar aqui sobre ângulo vocês já sabem. Só que a gente vai dar uma recordada no que a gente já sabe e vai aprofundar um pouco mais o nosso estudo sobre ângulos, tá? Então vamos lá. O que é ângulo, gente? Ângulo é a região interna formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Então, o ângulo é a abertura de duas semirretas que se unem em um ponto. Quando elas abrem, aí formam um ângulo, tá? Então, a gente vê muito ângulo em relógio, né? Com o ponteiro da hora e dos minutos, que forma o ângulo, que ele vai abrindo de acordo com as horas, vai mudando o ângulo dos ponteiros, né? Então, aqui eu tenho os exemplos para vocês de alguns ângulos. Aqui, ó, duas semirretas se uniram, né? Partiram de um mesmo ponto e teve uma abertura. Então, sempre quando tem uma abertura, gente, a gente forma um ângulo, tá? Então, a abertura de duas semirretas que partem de um mesmo ponto formam um ângulo. Esse ângulo aqui, vocês viram que as duas semirretas ficaram retinhas aqui, formando o ângulo reto. Então, que esse ângulo reto, ele mede 90 graus, tá? Toda vez que eu tiver duas semirretas aqui retinha, que a gente fala perpendicular, tá? Ó, tá retinho aqui, as duas estão retas, formou um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, tá? Agora aqui, essas duas semirretas, essa semirreta tá reta, só que essa daqui, ela já tá inclinada, tá vendo? Então, não formou um ângulo de 90 graus. Aqui formou um ângulo de 45 graus. Essa semirreta formou um ângulo de 60 graus. Aqui, gente, aqui a gente chama de ângulo raso. Por que é ângulo raso? Porque ele é retinho. Ó, aqui a semirreta partiu de um ponto aqui, tá? Aqui tem um ponto que vocês não conseguem ver. Aí tem duas semirretas que partem desse mesmo ponto, só que uma vai para a esquerda e a outra para a direita, horizontal. Aí formou um ângulo de 180 graus, que é esse ângulo aqui, que é o desenho de um transferidor. Vocês conhecem transferidor? Transferidor, ele é um instrumento usado, que a gente usa muito na matemática, para medir ângulo, né? E o transferidor, se vocês tiverem um transferidor em casa, vocês vão ver que ele tem esse desenho aqui, que é 180 graus, tá? Então, a gente chama esse ângulo de ângulo raso. Ele é a metade de uma circunferência. Ó, a circunferência inteira é 360 graus, olha, a circunferência toda é 360. E esse ângulo raso aqui, ele é metade da circunferência. Ó, se eu pegar aqui, pegar metade da circunferência, eu vou ter 180 graus, tá? E aqui esse ângulo de 135 graus, tá? Então aqui eu coloquei aqui essas semirretas para vocês verem o que é um ângulo, gente. É essa região formada, né, por duas semirretas que partem de um mesmo ponto, tá? É a abertura de duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Então, nós temos alguns ângulos que recebem nomes especiais. Então, este ângulo aqui é o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, e ele recebe esse nome de ângulo reto. Por quê? Porque ele é um ângulo as duas semirretas estão retas, tá vendo? E se uniram aqui nesse ponto, formando o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus, ele recebe o nome de ângulo reto, tá? Toda vez que vocês verem esse quadradinho aqui, quer dizer que o ângulo é de 90 graus, que é um ângulo reto. O ângulo reto tem 90 graus, ou seja, 1/4 de 360. Então, ele é 1/4 da circunferência, ó. A circunferência toda tem 360 graus. Essa circunferência aqui, ela foi dividida em 4 partes iguais, tá? 4 partes iguais. Então, se ela toda tem 360 graus,
Se eu pegar 360 graus e dividir por 4, porque ela foi dividida em 4 partes iguais, 360 dividido por 4 vai dar 90 graus. Então, cada parte dessa tem um ângulo de 90 graus, certo? Então, aqui eu colori essa parte aqui de azul para mostrar que 90 graus é 1/4 da circunferência. Eu dividi a circunferência em 4 partes, peguei uma parte e dessa parte formou um ângulo de 90 graus. Cada parte dessa tem um ângulo de 90 graus, tá vendo? Olha, essa parte também tem 90, ó, não é um ângulo reto? Aqui também 90, 90, 4 vezes 90, 360, que é a circunferência toda, tá? Aqui, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 180 graus, né? Que é um ângulo que ele é chamado de ângulo raso, já falei lá ali para vocês. Então, ele recebe o nome especial também, um ângulo de 180 graus. Ele é chamado de ângulo raso. Por que raso? Porque, olha, porque as duas semirretas estão aqui na horizontal, estão rasinhas, tá vendo? Aqui na horizontal. Então, aqui tem um ponto aqui que as duas semirretas se uniram, uma foi para a esquerda, a outra para a direita, e formou esse ângulo de 180 graus. Só vocês pensarem, toda vez que vocês verem esse desenho aqui, lembra do transferidor, da semicircunferência, da metade da circunferência, né? O ângulo raso tem 180 graus, ou seja, meio de 360, metade de 360. Então, aqui, a mesma circunferência que foi dividida em 4 partes, né? Eu vou colorir a metade dela. Metade dessas 4 partes são essas duas partes, né? Metade de 4 são duas. Então, eu vou colorir essas duas partes aqui de azul e formou esse ângulo aqui, ó. Essas partes coloridas formou esse ângulo aqui, que é o ângulo de 180 graus, que a gente chama de ângulo raso, né? Que a gente chama de ângulo raso e é a metade da circunferência, ó. Tá? Porque a circunferência toda tem 360 e a metade dela é 180 graus, certo? Agora, as horas de um relógio de ponteiros são dadas a cada 30 graus. Ó, o relógio, ele é a melhor maneira da gente aprender ângulo é através do relógio. Porque o relógio, ele é um exemplo bem, assim, concreto que a gente pode usar no nosso dia a dia, que a gente usa no nosso dia a dia, que representa o ângulo, que é o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos, tá? Então, olha aqui, o relógio, ele tem um formato de uma circunferência, não tem? E o relógio, ele é dividido em 12 partes iguais. Por quê? Porque o relógio a gente tem aqui até 12, não é? A gente sabe que o dia é 24 horas, mas o relógio aqui é até 12, não é? Por quê? Porque meia-noite, aí já começa a contar, 1h da manhã, aí já começa um outro dia depois, né? Até chegar na meia-noite do outro dia, certo? Então, aqui ó, as horas de um relógio de ponteiro são dadas a cada 30 graus, pois 360 graus divididos pelas 12 horas do relógio são 30 graus. Olha, então o relógio ele tem o formato de uma circunferência, ele é dividido em 12 partes iguais. Então, se eu dividir, a circunferência toda tem 360 graus. Se eu dividir 360 por 12, vocês vão achar 30 graus. Quer dizer que cada uma dessas partes que foi dividida aqui tem 30 graus. Então, daqui até aqui tem 30, daqui até aqui tem 30, daqui até aqui tem 30 graus, certo? Então, observe os horários que cada relógio abaixo está marcando e indique a medida da abertura do ângulo correspondente. Então, aqui, olha, aqui está marcando que horas? 1h, não é? 1h. Então, gente, se está marcando 1h, cada parte dessa não é 30 graus? Não é? Então, se está marcando 1h, aqui vale 30 graus. Peraí. Porque cada parte é 30 graus. Daqui até aqui é 30, daqui até aqui é 30, daqui até aqui é 30. Por quê? Porque pegou os 360 graus e dividiu.
Pegou os 360 graus e dividiu por 12, né? Por 12, que foi o número de partes que foi dividido. Então, a medida do ângulo é 30 graus. 30 graus. Nome dado ao ângulo. Então, a gente vai aprender agora, a gente não aprendeu como chama esse ângulo de 30 graus. A gente aprendeu só o de 90, né? 90 graus, que é o ângulo reto. De 180, o ângulo de 180 a gente chama de ângulo raso. E o ângulo de 30 graus? 30 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Vou colocar aqui. Ângulo agudo. Por que que ele é chamado de ângulo agudo? Porque ele é menor que 90 graus, tá? Então, todo ângulo menor que 90 graus, ele é chamado... Vai caber aqui. Todo ângulo menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo, tá? Deixa eu diminuir esse desenho. Então, ângulo agudo, porque é menor que 90 graus, tá? Então, todo ângulo menor que 90 graus, ele recebe o nome de ângulo agudo, tá? Então, guarda isso. Então, a gente já viu que os ângulos de 90 graus recebem o nome de ângulo reto, os de 180 graus recebem o nome de ângulo raso, e os ângulos menores que 90 graus recebem o nome de ângulo agudo. Então, esse ângulo aqui, ele mede 30 graus, né? De hora em hora, cada hora aqui que vai aumentando aqui é mais 30 graus, né? Que a gente viu que cada pedaço desse vale 30 graus, mede 30 graus. Então, 30 graus ele é menor que 90, então ele é um ângulo agudo, tá? Agora vamos ver aqui, ó, medida do ângulo, tá vendo? O mesmo relógio aqui, só que aqui ele tá marcando quantas horas? 3 horas, tá vendo? Aqui ele não tá marcando 1 hora igual lá, aqui ele está marcando 3 horas. Qual que é a medida desse ângulo que formou aqui nas 3 horas? Olha, formou um ângulo reto, não é? Ó. Então, esse ângulo reto aqui, ele é o ângulo de 90 graus. Então, a medida dele, 90 graus. Porque, ó, cada pedaço desse não é 30? Então, 30 mais 30, 60. 60 mais 30, 90. Né? Que a gente viu que cada pedaço desse aqui, do meio-dia para 1 hora, 30 graus. De 1 hora para 2 horas, 30 graus. 2 horas para 3 horas, mais 30 graus. Certo? Agora, qual que é o nome dado a esse ângulo de 90 graus? Ângulo reto. Ângulo reto. Certo? Agora, olha, esse relógio aqui, ele está marcando 5 horas, tá vendo? Então, a medida do ângulo. Então, vamos ver, cada pedaço desse mede 30 graus. Então, 30 mais 30, 60. 60 mais 30, 90. 90 mais 30, 120. 120 mais 30, 150. Que o ângulo que formou foi esse daqui, ó. Até a abertura dessas duas semirretas é daqui até aqui, tá? Então, vou contar daqui até aqui. Então, ó, 30 mais 30, 60. 60 mais 30, 90. 90 mais 30, 120. 120 mais 30, 150. Então, 150 graus. Agora, você está perguntando que nome dado ao ângulo, a esse ângulo de 150 graus. Vocês ainda não aprenderam também, eu vou explicar agora. Esse ângulo de 150 graus, ele é chamado de ângulo obtuso, tá? Por que ele é chamado de ângulo obtuso? Ângulo obtuso é todo ângulo que é maior que 90 e menor que 180, porque é um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. Então, 150 graus, que é a medida desse ângulo aqui, ele é maior que 90 e menor que 180, não é? Então, ele é chamado de ângulo obtuso, tá? Todo ângulo maior que 90 graus, menor que 180, é chamado de ângulo obtuso. Agora, esse ângulo aqui, ele está marcando
9 horas. Tá vendo? 9 horas, tá? Então, esse ângulo que está marcando 9 horas, tá vendo que as duas semirretas estão retinhas aqui? Então, elas formaram aqui o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, medida do ângulo, 90 graus. O nome dado a esse ângulo, ângulo reto, tá? Agora, nós vamos ver alguns exemplos. Calcule a medida da abertura de cada ângulo indicada com X nos dois ângulos retos dados a seguir. Então, aqui já falou que os dois ângulos são retos, né? Vocês estão vendo aqui, mas aqui o exercício já falou que os dois ângulos são retos. Então, eles têm 90 graus, né? Esse ângulo aqui é 90 graus. E aqui, olha, esse ângulo passou uma outra semirreta aqui e dividiu esse ângulo de 90 graus em duas partes, certo? E deu o valor desse ângulo aqui, ó, que é 45. Pediu para achar o valor do X. Eu sei que esse ângulo todo aqui, ó, ele é 90 graus, não é? Então, se eu pegar X mais 45, vai ser igual a 90, não é? Então, para eu achar, eu vou fazer X mais 45, que é igual a 90, né? Para achar o valor do X, aí formou uma equação aqui, uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque eu tenho a letra X que eu estou procurando, eu tenho o sinal de igual, tudo que eu tenho antes do sinal de igual, a gente chama de primeiro membro. Opa! Tudo que eu tenho antes do sinal de igual, a gente chama de primeiro membro, que é aqui, ó, primeiro membro, ixi, não vai. E tudo que eu tenho depois do sinal de igual é segundo membro. Aqui, olha, primeiro membro, antes do sinal de igual, depois do sinal de igual, segundo membro, tá? Para achar o valor do X, eu tenho que deixar ele sozinho no membro que ele está. Então, ele está no primeiro membro, eu tenho que deixar ele sozinho aqui. Só que ele não está sozinho, olha, o que está junto com ele antes do sinal de igual? O 45. Então, eu vou tirar o 45 daqui e deixar ele sozinho aqui. Opa. Aí vai ficar X é igual. Aí eu vou repetir o 90, que já está no segundo membro, repito ele. E como eu tirei o 45 aqui do primeiro membro, ele vai ter que passar para depois o sinal de igual, para o segundo membro. Sempre quando eu mudo de membro, eu mudo com operação inversa. Aqui ele está somando. O que é o inverso de somar? Subtrair. Menos, então vai passar menos 45. Tá? Então, X vai ser igual a 90 menos 45, que é 90 menos 45, 45. Então, X vai ser igual a 45 graus, tá? Então, olha, vocês viram que esse ângulo aqui todo, ele mede 90 graus, passou uma outra semirreta que partiu da mesma origem das outras duas e dividiu esse ângulo em duas partes, tá? Uma parte foi me dada desse ângulo, quanto que vale? Que é 45. E a outra não, a outra não tem, que é X. Mas eu sei que se eu pegar esse ângulo mais esse, tem que dar 90 graus, que é o ângulo reto que formou aqui. Então, X mais 45 é igual a 90. Agora, vamos para a letra B aqui. A mesma coisa, olha a letra B. Também é um ângulo reto, né? Ó. Um ângulo reto aqui, por essas duas semirretas aqui, formou um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Passou uma outra semirreta, partindo da mesma origem, e dividiu esse ângulo em duas partes. Essa parte já me deu o valor dele, o valor desse ângulo. Mas desse daqui, ó, não me deu. Então, eu quero achar o valor do X, desse ângulo. Eu sei que se eu pegar esse ângulo X mais os 60 graus, vai formar esse ângulo aqui, que é o ângulo reto, não é? Então, que é um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Então, X mais 60
é igual a 90, tá? Porque se eu pegar esse valor do x mais o 60 aqui, vai dar um ângulo de 90 graus, certo? Formou um ângulo reto. Agora eu quero achar o valor do x. O que eu tenho antes do sinal de igual? X mais 60. O que eu tenho depois do sinal de igual? 90. Então, para achar o valor do x, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro, certo? No membro que ele está, no caso aqui ele está no primeiro membro. Então, eu tenho que deixar ele sozinho, só que ele não está sozinho. Olha, eu tenho 60 junto com ele. Então, eu vou tirar o 60 daqui. Vou tirar o 60 para o x ficar sozinho. Aí, x é igual. Aí, eu coloco x igual, por quê? Para ele ficar sozinho no primeiro membro. Agora, ele está sozinho, está no sinal de igual sozinho. Aí eu vou pegar, o que eu tenho depois do sinal de igual aqui? 90. Então, eu vou repetir o 90. E esse 60, não posso sumir com ele do nada, né? Ele vai ter que ir para algum lugar. Ele saiu do primeiro membro, ele saiu de antes do sinal de igual. Então, eu vou passar ele para depois do sinal de igual. Então, sempre quando eu mudo de membro, ele muda com a operação inversa. Aqui ele não está somando, então ele vai passar com o inverso de somar. O que é o inverso de somar? Somar, subtrair, né? O inverso de adicionar é tirar, né? Então, menos 60, tá? Aí, agora vamos resolver. X é igual a 90 menos 60, 30. X é igual a 30 graus. Opa! Então, essa é a resposta. Vou colocar até de vermelho aqui para destacar aqui a resposta. Vou colocar aqui de vermelho para destacar a resposta. Se vocês souberem fazer de cabeça, gente, não precisa montar essa conta não, tá? Essa equação não. Eu tô fazendo só para explicar. Porque aqui vocês já sabem que esse ângulo aqui, ó, formado por essas duas semirretas aqui, que esse ângulo maior aqui, ele é um ângulo de 90 graus, que ele é um ângulo reto. Então, essa semirreta partiu da mesma origem e dividiu esse ângulo em dois ângulos, certo? Esse ângulo mede 60 e esse ângulo não sei. Mas se eu sei que esse daqui é 90 graus, então o que falta para inteirar 90 aqui? Se eu tenho esse de 60, o outro vai ser 30. Se vocês souberem fazer de cabeça, não precisa montar aqui essa equação não, tá? Eu montei para explicar. Aí agora, os dois ângulos de 45 graus e os ângulos de 30 graus e 60 graus do slide anterior, esses ângulos aqui, ó, esses dois ângulos de 45 aqui, que esse ângulo de 45 mais esse de 45, esse ângulo é de 30, que é o valor do x que a gente viu, e esse de 60, eles são chamados de ângulos complementares, ou seja, quando somados dão 90 graus. Então, o que são ângulos complementares? É que a soma deles dão 90 graus. Então, ó, a soma desse ângulo x, que a gente achou o valor dele, que é 45, mais esse de 45, vai dar 90. A soma desse ângulo x, que a gente achou o valor que é 30 graus, mais esse de 60, vai dar 90. Então, a gente fala que são ângulos complementares, tá? Quando eu falar assim, encontre um ângulo complementar de 30 graus, aí vocês vão ver qual o valor que falta para chegar no 90, tá? Então, se eu tenho um ângulo de 30 graus, qual que é o complementar dele? Quando eu falo complementar, o que falta para chegar no 90 graus? Falta 60 graus, certo? Então, toda vez que eu falar complementar, é que a soma é igual a 90 graus, tá? Assim, dois ângulos são complementares quando sua soma é igual a 90 graus. Calcule a medida de abertura de cada ângulo, indicada com x. Agora outro exemplo. Nos dois ângulos rasos dados a seguir. Já falou que os ângulos são rasos. Esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de 180 graus, tá? Ângulo raso aqui, ó, formou 180 graus. Passou uma outra semirreta aqui, a mesma coisa daquele outro, tá? Passou uma outra semirreta aqui, partiu da mesma origem e dividiu esse ângulo em dois ângulos, certo? Esse ângulo é de 45 e esse eu não sei. Como que eu acho o valor do x aqui?
Eu sei que se eu somar esse ângulo x mais esse de 45, ele vai dar 180, porque esse ângulo não é 180, lembra? Lembra do transferidor, que é 180 graus? Metade da circunferência. Então, se eu pegar x mais 45 é igual a 180. Opa. Vou colocar esse desenho daqui, gente, para facilitar, tá? Para mim. Então, x mais 45 é igual a 180. Por quê? Porque é esse ângulo aqui, mais esse, que vai ser igual a 180. Que formou o ângulo aqui, que é a metade da circunferência, tá? Agora, se eu quero achar o valor do x, eu vou deixar o x sozinho no primeiro membro, né? Passo 45 para lá. Então, deixo o x aqui sozinho. X sozinho vai ficar aqui. Põe o sinal de igual. E o 180, ele já está no segundo membro. Então, eu vou deixar o 180. Agora, o 45, eu tirei ele daqui antes do sinal de igual. Então, ele vai passar para depois do sinal de igual. Então, ele passa com a operação inversa, tá? Toda vez que ele muda de membro, ele inverte a operação. Ele está somando, ele vai passar subtraindo, menos 45. E agora vai ficar x é igual a 180 menos 45 vai ser igual a 135, tá? 135 graus, tá? Então, essa é a resposta. Esse é o valor do x. Então, esse x aqui, ele mede 135 graus. Vou colocar de vermelho aqui para destacar a resposta, tá? Agora, vamos ver a letra B aqui. Mesma coisa, achar o valor do x. Então, eu sei que esse ângulo, somado com esse ângulo, formou esse ângulo aqui, que é a metade da circunferência, que é chamado de ângulo raso, que ele mede 180 graus. Vou colocar aqui. E ele está pedindo o valor do x. Se eu sei que esse daqui mede 60, e eu sei que o x vai ser o que falta para iterar quanto? 180 graus. Então, o que eu vou fazer? 180 graus, tiro 60, o que falta? Vai sobrar? Certo? Então, a gente pode fazer aqui também, sem usar 180 menos 60. Pode fazer dessa maneira também, olha. Eu sei que esse ângulo todo aqui é 180. Se esse ângulo mede 60, o que falta aqui para iterar 180? Então, eu faço 180 menos 60, que é igual a 120 graus, tá? Aqui, ó, o x vale 120 graus, tá? Resposta, x é igual a 120 graus. Deixa eu colocar isso aqui pra cima. Agora, vamos lá, olha. Vocês viram que o x vale 120. Então, ó, 120 do x mais 60, 180, que é esse ângulo formado aqui. Os ângulos de 45 graus e 135, e os ângulos de 60 e 120, ó, 60 e 120 aqui, de 45 e 135 são esses daqui, ó. 45 e o x que a gente achou, 135. E de 60, com o x que a gente achou, que é 120. Eles são chamados de ângulos suplementares, ou seja, quando somados dão 180 graus. Então, quando eu somo dois ângulos e dá 180 graus, a gente fala que eles são suplementares, tá? Assim, dois ângulos são suplementares se sua soma é 180. Então, quando a soma é 180 dos ângulos, a gente chama de suplementares. E quando a soma é 90, a gente chama de complementares, tá? Então, se eu falar assim, acha um ângulo suplementar a 60 graus, quer dizer, o ângulo que falta para inteirar 180, né? Quanto que falta para inteirar 180? De 60, quanto que falta para inteirar 180? Certo? Então, suplementares, a soma é 180 graus. Agora, vamos para as atividades aqui.
Um segmento foi formado ligando o vértice do triângulo ao lado oposto, formando 70 graus, tá? Então, aqui ligou o vértice aqui do triângulo ao lado oposto e formou esse ângulo aqui de 70 graus, conforme mostra a figura ao lado. Determine o valor do ângulo X. Então, olha, eu quero achar a medida desse ângulo X. Se eu pegar esse ângulo X mais esse ângulo que é médio de 70 graus, formou uma figura aqui, ó. Que desenho que é esse? Não é a medida, o desenho de um transferidor, que é 180 graus? A metade da circunferência? Então, se eu pegar x mais 70 é igual a 180, não é? E acho o valor do x agora. Para achar o valor do x, vou ter que deixar o x sozinho aqui. Esse 70 que estava aqui, ele vai sair daqui. Ele já saiu, né? Na verdade. Eu já tirei ele daqui. Deixei o x sozinho e coloquei o sinal de igual. O que eu tenho antes, depois do sinal de igual aqui? O 180. Então, eu vou repetir 180. E o 70, o que eu vou fazer com ele? Eu não posso tirar ele, simplesmente tirar do, né? Não colocar ele em lugar nenhum. Ele saiu aqui antes do sinal de igual, ele vai passar depois do sinal de igual. Então, se ele está somando, ele passa com a operação inversa de somar, que é subtrair, menos 70. 180 menos 70 é igual a 110 graus. Então, o valor do x é 110 graus, tá? Vou colocar aqui de vermelho. Então, ó, 110 do x mais 70, 180, que é esse ângulo aqui, que é o ângulo raso que a gente chama, né? Agora, atividade 2. Determine o valor do ângulo complementar da figura. Lembra que a gente viu? O que é ângulo complementar? É quando a soma dos dois ângulos dá 90 graus, né? Então, determine o valor do ângulo complementar da figura. Então, aqui eu tenho um ângulo de 42, né? Me deu um ângulo de 42. Eu quero o valor do ângulo complementar dele. O valor do ângulo que falta para esse ângulo aqui inteirar 90 graus, ó. Para inteirar 90 graus. Então, para saber o valor que falta para inteirar 90, é só fazer 90 menos 42 aqui, né? 90 menos 42, que eu vou saber o que falta para inteirar. Então, 90 menos 42 vai dar 48 graus. Então, o ângulo complementar aqui de 42 é 48. Então, esse ângulo aqui, ó, ele mede 48, tá? Vou fazer aqui um desenho aqui. Esse ângulo aqui, a medida dele é 48. Se eu pegar 48 mais 42, vai dar 90 graus, tá? Então, complementar é o que falta para inteirar 90 graus. Então, eu tenho 42 aqui. O que falta para inteirar 90? É só pegar 90 e tirar o 42 que a gente vê o que faltou para inteirar, tá? Atividade 3. Sabendo que os ângulos são suplementares, o que é ângulos suplementares? É quando a soma deles forma um ângulo de 180 graus, né? E analisando a imagem a seguir, o valor de x é igual a, ó, aqui eu tenho esse ângulo aqui, tá vendo? Ele tá colorido aqui de verde. Ele tá colorido de verde aqui, esse ângulo mede 9x mais 8. Tenho esse ângulo aqui, que tá colorido de laranja, que ele mede 4x mais 3. Se eu pegar esse ângulo e juntar com esse, eu formo um ângulo de, ó, eu desenho dele, um ângulo de 180 graus, que é um ângulo raso. Eu quero achar o valor do x, então se eu pegar esse ângulo e somar com esse, vai dar 180. Então, vamos lá. 9x, esse ângulo aqui, que tá de verdinho, 9x mais 8. 9x mais 8, que é igual a... Que é igual não, desculpa. Não é igual não.
Se eu pegar 9x mais 8, que é esse ângulo, e eu somar com esse, ó, se eu juntar os dois ângulos aqui, ele vai formar o ângulo de 180 graus. Então, 9x mais 8 mais, se eu juntar, então, se eu juntar vai ser mais, né? Mais 4x mais 3, mais 4x mais 3 vai ser igual a 180, certo? Viu? Se eu pegar esse ângulo e somar com esse, vai formar esse ângulo aqui, que é o ângulo raso, que é a metade da circunferência, o desenho do transferidor, que é 180 graus. Agora formou uma equação do primeiro grau, só que aqui, olha o que eu tenho antes do sinal de igual. Eu tenho 9x mais 8 mais 4x, ó, antes do sinal de igual. 9x mais 8 mais 4x mais 3. Então, eu vou ter que somar os termos semelhantes aqui. Então, eu posso somar x com x e número sem letra com número sem letra, tá? Então, vamos lá. Tem outro x para somar com esse? Tem. 4x. 9x mais 4x dá 13x. Agora, eu vou somar os números sem letras. Esse 8 ele não tem letra, nem o 3. Então, eu posso somar os dois. 8 mais 3, 11. Que é igual a 180. Agora, se eu quero achar o valor do x, eu vou ter que deixar o x sozinho aqui, olha. O que eu tenho no primeiro membro? 13x mais 11. Então, primeiro eu vou ter que passar um 11 para lá, depois que eu passo o 13, porque o 13 está junto com o x multiplicando, então ele passa por último, tá? Então, eu vou repetir aqui 13x igual... O que eu tenho depois do sinal de igual? 180. Então, eu vou repetir o 180 e passo o 11 para lá, ó. Ele está somando, ele vai passar com a operação inversa, que está antes do sinal de igual, eu tirei ele daqui, e ele vai passar para depois do sinal de igual, está somando, ele passa subtraindo, né? Que é a operação inversa, menos 11. Aí, agora eu vou resolver essa subtração. Então, eu vou repetir 13x igual... 180 menos 11 vai dar 169. Acabou? Não, ainda não achei o valor do x. Para achar o valor do x, eu tenho que deixar ele sozinho aqui, ó. O que eu tenho antes do sinal de igual aqui? 13x. Então, vou ter que tirar o 13 daqui agora. Então, vou deixar o x sozinho. Repito que já está depois do sinal de igual, que é 169, e passo o 13 para lá. Porque o 13 eu tirei ele daqui, ele vai ter que ir para depois do sinal de igual. Sempre quando a gente muda o membro, a gente passa com a operação inversa. Aqui o 13 ele está multiplicando o x, ó, tá? Quando não tem nenhum sinal entre o número e a letra, é como se estivesse multiplicando, né? Então, eu passo com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, 169, passo o traço de divisão, dividido por 13. E agora a gente vai fazer essa divisão aqui agora. 169 dividido por 13. Vou pegar a chave aqui da divisão e vamos lá. Quando eu estou pegando 169 dividido por 13, primeiro eu vou pegar um 1 aqui e vejo se dá para dividir por 13. 1 dá para dividir por 13? Não. 1 é menor que 13, não vai dar. Então, eu pego o 6, formou que número aqui? 16. 16 dá para dividir por 13? Dá, porque o 16 é maior que 13, né? Então, eu vou colocar ele de vermelho para mostrar que eu estou pegando o 1 e o 6, tá? Que formou 16. Aí, quando eu estou dividindo 16 por 13, eu vou ver qual número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 13, que vai dar 16 ou próximo do 16. Vai ser o 1, né? Porque o 2 vai passar, ó. 2 vezes 13 dá 26. Então, vai passar. Então, vai ser o 1. 1 vezes 13, 13. Aí, eu coloco aqui o 13 embaixo do 16, passo o traço que eu vou subtrair. 16 menos 13. Quanto que vai dar aqui 16 menos 13? 3. Aí agora, olha, o resto deu 3.
Vamos ver se tem algarismo para descer. Tem. Tem o 9 que eu ainda não usei. Tá vendo? Por isso que eu coloquei o 1 e o 6 de vermelho, para mostrar que eu já usei eles. Agora eu não usei o 9, então eu vou colocar ele de vermelho agora, que eu vou usar ele agora. Vou descer o 9 aqui e colocar ele à direita do resto. Colocando o 9 à direita do resto, ele formou o número 39. Aí eu vou ver qual número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 13, que vai dar 39 ou próximo. Olha, 2 vezes 13 dá 26. Vamos ver o 3. 3 vezes 13. Vamos lá. Ver quanto que dá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Então vai ser o 3 mesmo, né? 39, passo o traço aqui que eu vou subtrair. 39 menos 39, 0. Tem mais algarismo para descer? Vamos ver se tem mais algarismo para descer. Não tem, porque a gente já usou todos aqui, tá vendo? Então, dividindo 169 dividido por 13, deu 13. Então, aqui o valor... Cadê? O valor do x aqui é 13. Então, a resposta certa aqui para marcar, tá? A resposta certa é a letra D, 13, tá? Então, é só vocês verem, olha, se eu quero achar o valor do x aqui, eu sei que esse ângulo somado com esse vai dar esse ângulo todo aqui, que é 180 graus, tá? Então, é só pegar esse mais esse igual a 180. Então, espero que vocês tenham entendido, gente. Assistam essa aula quantas vezes for necessário, porque às vezes da primeira vez não dá para entender muito bem, né? Quanto mais vocês assistirem, mais vocês vão entender. E não só para vocês resolverem as atividades do PET, não, mas é porque é muito importante para vocês, que vocês vão precisar desse conteúdo mais para frente. Então, tchau para vocês, até a próxima aula.